Meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para participarmos de mais uma aula de teologia. Estamos com a matéria de escatologia, que é esta matéria aqui, ó. Essa é a nossa apostila de escatologia do nosso seminário, nosso instituto Sefitademini, que é uma teologia tradicional, elementar, doutrinas e conservadoras. E hoje nós vamos continuar falando sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas. Muito bem, nós estamos na página de número 26 da nossa apostila e estamos também na 8ª aula, parte 1, 8ª aula, parte 1. Nós iremos falar nesta aula sobre a grande tribulação, a grande tribulação. Muito bem. Nós falamos na aula passada sobre a chegada da igreja no céu e falamos também sobre as bodas do Cordeiro, a boda do Cordeiro. E falamos que enquanto a igreja estiver em delícias com Cristo Jesus, ali participando da boda do Cordeiro, enquanto a igreja estiver ali se alegrando juntamente com os patriarcas, profetas, discípulos, e aqui na terra estará acontecendo a coisa terrível, que é a grande tribulação. Enquanto então isso começará, a grande tribulação na terra, que é o período mais negro da história da humanidade, que é o período da grande tribulação, o período mais negro da história da humanidade, vai ser o período da grande tribulação, principalmente o segundo período, de 3 anos e meio para completar os 7 anos, vai ser uma coisa terrível. É sobre isso que vamos falar nesta aula. Muito bem, então vem comigo. Quando isso acontecer, a trindade maligna tomará conta deste mundo e governará com vara de ferro. Governará com vara de ferro. A partir de então, para comprar e vender, será necessário ter o sinal da besta, tanto na testa quanto na mão. Serão dias tenebrosos, de muita angústia, quando o povo judeu sofrerá horrores nesta terra. E além disso, um tributo muito alto que eles estarão pagando por causa da rejeição que tiveram a Jesus
quando Jesus esteve aqui na terra. Os judeus estarão pagando um preço caríssimo, porque a grande tribulação é um castigo que Deus trará para os judeus, é especialmente para os judeus, mas também é para aquele irmão crente desviado que ficou brincando aqui com o evangelho e não subiu no arrebatamento e entrar para a grande tribulação. Também será castigo para ele também, e castigo para todo aquele que não quis reconhecer o senhorio de Jesus, reconhecê-lo como o único Senhor e Salvador de sua vida. Então será um grande castigo. E então, ali na grande tribulação, o povo, a nação de Israel, outras nações também estarão ali passando por horrores. Jesus, ele foi rejeitado pelos judeus, foi crucificado, morto, e agora a grande tribulação será o grande juízo de Deus sobre todo o mundo, em especial sobre aquele povo judeu. Em Apocalipse capítulo 13, encontramos a trindade maligna em ação. A Bíblia diz que João viu a besta que saiu do mar. A besta que saiu do mar. Quando a Bíblia fala de mar em Apocalipse, Apocalipse é um livro cheio de simbologia. E quando a Bíblia fala de mar, está falando aqui de nações. A besta que saiu do mar. Então podemos dizer, a besta que saiu das nações. É uma besta que irá sair do meio das nações. E esta besta é um homem superdotado em conhecimento, em administração e totalmente experimentado em todas as áreas. Todas as áreas. Um homem super inteligente, super intelectual. Este homem terá uma inteligência incalculável, a ponto de deixar o povo admirado com o tamanho, a extensão da sua inteligência. Entretanto, veja que a sua aparência será muito estranha. João viu a semelhança nesta besta, semelhança de leopardo, de urso e de leão. O que é que nós extraímos desta comparação aqui? Semelhança de leopardo, de urso e de leão. Pois bem, o que prova é que este homem será forte como estes animais. Ele terá a força e a coragem e a destreza do leão, do leopardo. Terá também a coragem, a força e a destreza do urso e do leão. Enfim, serão muito fortes. Muito fortes.
A besta tinha 7 cabeças, 7 cabeças e 10 chifres. O que significa as 7 cabeças e os 10 chifres? Bom, os chifres falam de poder. O número 7 fala de perfeição. Então, chifre aqui fala de poder. E o número 7 de perfeição. Portanto, então, o anticristo tentará imitar a Deus na sua perfeição e na inteligência, embora não conseguirá. Ele vai tentar imitar a Deus. Ele vai sentar na cadeira de Deus, querer ser como Deus, mas ele não vai conseguir. Ele vai reinar por um pouquinho de tempo, por um pouco tempo. Muito bem. Logo, esta besta tinha 10 chifres, o que prova que 10 nações estarão ajudando o anticristo a comandar o mundo. Olha só que nós já estamos quase vivenciando isto. 10 nações estarão se unindo, se globalizando, se unindo para estar ajudando o anticristo a tomar conta do mundo. Então fala aqui de o anticristo vai ser um governo mundial. Um governo mundial. E parece que estamos para um triz para cumprir esta profecia. Um triz. Então, olha só, 10 grandes nações, 10 grandes potências. Olha lá a Rússia, o que está fazendo. E as nações estão sem saber como agir para não acontecer ali uma guerra mundial. Mas eles estão resistindo. Estão resistindo. Olha que pode virar uma guerra mundial, hein? 10 grandes nações, 10 potências. Aí se observa que esta besta era tremenda, poderosíssima. Mudamos para a página de número 27. Nós vamos ver que mais adiante, neste mesmo capítulo 13 de Apocalipse, encontramos outra besta. Vai falar de outra besta de porte menor, com apenas 2 chifres e com a aparência de cordeiro. Somente 2 chifres e com a aparência de cordeiro. Muito bem. Então, nós vemos aqui, meus irmãos, que se chifres falam de poder, então esta besta também terá poder, só que é poder em escala menor. Poder em escala menor. Muito bem. Em escala menor. É claro. Vejamos que a aparência desta segunda besta de escala menor, a aparência dela é de cordeiro. Então aqui, quando fala que a aparência dela é de cordeiro, então está falando aqui de mansidão. Mansidão. Por que não dizer também que é uma falsa mansidão? Muito bem. Isto leva para o lado religioso, para o lado espiritual.
Nisto vemos que Satanás, astuto como ele é, sabe que a política não pode viver divorciada da religião, alienada da religião, pois o homem, por natureza, ele é um ser místico, religioso, e Satanás explorará este lado, levantando um falso profeta que ensinará uma falsa religião, levando o mundo a adorar a besta maior. É tremendo, né? Levando o mundo a adorar a besta, ele vai manipulando o povo, levando o povo, o mundo a adorar a besta maior. E ambas as bestas farão maravilhas espantosas em toda a face da terra. Vamos conferir na Bíblia, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 a 11. Olha o que está escrito. Capítulo 2, versículo 2 a 11. Que não vos movais facilmente no vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? E agora vos sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja revelado, pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará como o sopro de sua boca, e destruirá com a manifestação da sua vinda. E esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberão o amor da verdade, para serem salvos. E por isso Deus lhes envia a operação de erro, para que creiam na mentira. Muito bem. Está vendo aí que este iníquo, o homem sem lei, o anticristo, ele juntamente com a besta vai fazer sinais e prodígios miraculosos, espantosos, para enganar as nações, para enganar os povos. E observamos aí que o apóstolo Paulo está falando que o ministério da iniquidade já está operando, só que ele ainda não está manifestado. Ele já está operando.
pode ver que no mundo afora aí, pode ver que o mistério da iniquidade já está operando. O anticristo, o espírito do anticristo já está operando por aí, já está operando, só que ele ainda não está manifestado, ele não manifestou. Por quê? Porque na palavra que foi lida agora falou assim, que só existe um que ainda o detém, até que do meio ele seja tirado. Este um que ainda detém é o Espírito Santo de Deus. Ele detém o ministério da iniquidade até que do meio ele seja tirado. Ele quem? Até que o Espírito Santo seja tirado da terra junto com a igreja. Só o Espírito Santo que está segurando para que o anticristo não se revele como anticristo ao mundo. Mas quando as trombetas tocarem e a igreja for arrebatada, então aí sim o ministério da iniquidade vai se manifestar. O homem sem lei, a besta, o anticristo e o falso profeta vai se manifestar ao mundo e vai querer agir como Deus, sentar no templo de Deus, no trono de Deus, agir como Deus, querendo ser Deus, mas no final não vai conseguir ser Deus. A máscara vai cair na metade dos 3 anos, dos primeiros 3 anos e meio. A máscara irá cair. Muito bem. Quando eles romperem a aliança ali, quando Israel romper a aliança com ele, quando descobrir que ele é um impostor, que não é Cristo coisa nenhuma, e que é um impostor, é um anticristo. Anticristo é todo aquele que é contra Cristo. Então Israel vai romper a aliança, e aí começará então uma grande tribulação, porque os primeiros 3 anos serão 3 anos e meio de paz, e depois então começa aí uma grande tribulação. Aí a igreja nesse momento será tomada da face da terra, viu? Nesse momento. Muito bem. Vamos continuar aqui. Toda a terra se maravilhará e se espantará, inclusive todos adorarão a esta besta. Todos adorarão a esta besta. O dragão que vemos aqui no capítulo 13 é o próprio Satanás em vida. O próprio Satanás. E as 2 bestas aqui são o anticristo e o falso profeta. Então aqui está a trindade augusta. A besta, que é Satanás, o anticristo e o falso profeta. Viu? A besta será um homem que vai estar aqui na terra totalmente possuído por Satanás. É como se Satanás arrebata o espírito desta besta, desse homem, e o espírito de Lúcifer entra nele, e aí vai ser Satanás governando o mundo no corpo de um homem que estará totalmente 100% possuído por Satanás. É isso que vai acontecer. Muito bem. A besta maior, né? A maior com seu poder político e econômico, e a besta menor, que é o falso profeta, comandando a falsa religião. Os dias serão tão tremendos, ou por que não dizer tenebrosos,
que Jesus disse: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Nenhuma carne se salvaria. Mas Jesus vai dizer: mas por causa dos escolhidos. Quem são estes escolhidos? Israel. O Senhor abreviará a sua vinda. Leiamos, portanto, Mateus 24, versículo 22. Mateus 24, versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Muito bem, os escolhidos. Israel. Pois bem, então, por causa dos escolhidos, em especial os judeus, serão abreviados aqueles dias. Serão dias tenebrosos. O Espírito Santo, como assistente, aqui não estará mais. É claro que, como Deus, ele vai estar, porque Deus é o Espírito Santo, como Deus, ele é onipresente e está em todo o lugar, em toda parte. Mas a nível pessoal, como ele está hoje, ele não estará mais aqui na terra. Ele vai estar lá com a igreja. Ele não vai estar aqui como Paracleto. O que é Paracleto? Paracletologia. Paracleto, né? Paracleto é consolador, aquele que consola. Paracleto é aquele que intercede. O Espírito Santo, como Paracleto, ele consola, ele nos consola na hora de tristeza, na hora de angústia, na hora de sofrimento, na hora da calamidade, da adversidade. O Espírito Santo nos abraça e nos consola. Então ele está como Paracletos, né? Ele nos consola como Paracleto. Ele, quando nós não temos palavras para expressar o nosso problema perante Deus, que nós começamos a chorar e gemer, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está ali na posição de Paracletos, Espírito Santo Consolador, viu? Com Paracletos, que existe, né? Quando a gente vai estudar sobre o Espírito Santo, a gente estuda ele como pneuma, como espírito, pneumatologia, né? A doutrina do Espírito Santo. Aí a gente estuda ele como Espírito Santo de Deus, aquele que dá vida, Espírito, aquele que nos revivifica, nos vivifica, nos dá vida, como o Senhor assoprou o Espírito, né, Santo nas narinas do homem lá no Éden, como ele entrega o Espírito Santo ao pecador quando ele recebe Jesus como Salvador. Então ele também recebe ali o Espírito Santo, né, e ele passa então a ter vida em si mesmo por causa do Espírito Santo. É o Espírito Santo como pneuma, como Espírito, né? Agora, ele também é Paracletos, porque ele consola, ele chora, ele toma as nossas dores, ele nos consola, ele intercede, ele nos acalenta, ele nos toma no colo, nos braços, ele enxuga as nossas lágrimas e nos dá alegria de salvação. É isso aí. Ele não estará aqui na terra para consolar ninguém. Então imagina como ficará as pessoas aqui na terra
na grande tribulação, sem o Espírito Santo para os consolar. Sem o Espírito Santo para os consolar. Com o Espírito Santo aqui na terra, a gente já sente angústia, tribulação, solidão, dor na alma, tristeza, mas o Espírito Santo nos conforta. A gente vai orar e ele encosta perto da gente, nos conforta, nos alegra, nos faz chorar. Depois daquele choro vem uma alegria, glorificamos a Deus, falando em línguas estranhas, temos aquele refrigério. Agora imagina o povo sem o Espírito Santo na grande tribulação, quando estiver todo angustiado, com aquele vazio no peito, na alma, atribulado, angustiado, e não tem o Espírito Santo para consolar. Imagina como ficará este mundo, como ficará este povo. Então vai ser uma coisa horrível, uma coisa estarrecedora, terrível. Mas a igreja, lavada e remida no sangue do Cordeiro, vai estar em delícias nas bodas do Cordeiro, ceando com Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Foi por isso que Jesus disse assim: olha, da agora em diante eu não beberei mais do fruto da videira, até aquele dia que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. É isso aí, meus irmãos. Aleluia. Então, pois o Espírito Santo terá subido com a igreja para a glória celestial, após o arrebatamento da igreja. A Bíblia, ela se tornará como um jornal qualquer. A Bíblia será ou se tornará como um jornal qualquer. Como um jornal qualquer. Não vai ter mais a unção, que quem traz a unção nas palavras da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. É Ele que traz unção nas palavras da Bíblia, mas Ele não vai estar aqui. Então a Bíblia vai ser como um jornal qualquer. O tempo da graça terminará. Já está fechando a porta, hein? Já está prestes a fechar a porta da graça, e tem muita gente brincando com isso, não levando a sério isso, não levando a sério. A porta da graça ainda se encontra aberta, e ainda a oportunidade de salvação está aí, e o Senhor está convidando, está mostrando para a humanidade que Ele está chegando aí para fechar a porta da graça. Mas muita gente está brincando. Então nós precisamos tomar cuidado, porque Jesus voltará muito em breve. A porta da graça fechará, e não haverá mais salvação, porque a porta da salvação e da graça estará fechada. E o que acontecerá com você, meu amado irmão, amigo, que se encontra agora diante deste vídeo aula, que está assistindo este vídeo aula? O que acontecerá com você, meu amado irmão, se você não subir com Cristo no arrebatamento da igreja? Cuidado, muito cuidado, vigie, conserta com Cristo enquanto há tempo, enquanto a porta da graça estar aberta. Vigie para que não tenha que enfrentar o anticristo naqueles dias, e nem a besta, e nem o falso profeta.
Nós vamos ficar aqui com esta aula. Vamos voltar daqui a pouco, vou fazer um breve intervalo. Vamos voltar daqui a pouco falando sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Até daqui a pouco, que Deus abençoe.